Um beijo para Tatá, um beijo para Adriano. Vamos falar de Bruna Biancardi, que faz publi de aposta, mas inclui alerta de jogo responsável. Ela compartilhou na manhã de hoje vídeo jogando e divulgando uma marca de aposta. Bruna tem mais de 13 milhões de seguidores, mas fez questão de incluir um alerta sobre o vício em jogos nessas propagandas e escreveu no topo de um dos vídeos: jogue com responsabilidade, não há garantia de ganhos, apenas para maiores de 18 anos. Se você tem problemas com vícios, não jogue. Na sequência, Bruna sugeriu a leitura de textos sobre educação financeira e também colocou links do site do governo federal. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades com vício em jogos, procure ajuda especializada. Existem instituições sérias e gratuitas que oferecem suporte psicológico e orientação financeira. Amada, se você sabe de todos esses problemas, por que ainda divulga, né, Leon? Exatamente. É um cinismo, né? É uma coisa meio esquisita, né? É tudo um horror, mas, né? É que anunciar bebida, enfim. Eu não entendo isso, mas enfim. Já fui muito criticado por não apoiar essas coisas. Mas é uma loucura, né? Um textão enorme. É uma loucura. Link, para vocês jogarem com consciência. Vício é vício, amor, não adianta. As pessoas vão ficar viciadas e né, divulgar é um perigo também, né, Leão? Exato, vai tudo água abaixo, ladeira abaixo, não tem jeito. Então é melhor não anunciar. Né? Mas aí vai perder o dinheiro? Essa é a questão. Né? É verdade. Né? A gente falou ontem, né, que a gente ia chamar um advogado para conversar com a gente sobre esse assunto. E a gente tem o Demetrios Coveles, que vai conversar com a gente, né? Seja bem-vindo, Demetrios, fique aqui à vontade, entre, sinta-se em casa para a gente conversar sobre a CPI das bets. Boa tarde, querido, tudo bom? Olá, boa tarde a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Bem-vindo. Tudo certo. Muito obrigado. Demetrios, eu pronunciei certo? É Coveles o seu sobrenome? Isso mesmo, Demetrios Coveles, certinho. Perfeito. Tá. Então, a gente quer falar com você sobre a CPI das bets, né? Porque nessa semana, vários influenciadores estão prestando depoimento na CPI das bets no Senado. A CPI está investigando essa promoção de jogos de azar online feitas por influenciadores, né? Eventuais irregularidades nos contratos de publicidade, né? Aquela cláusula da desgraça, em que os influenciadores ganham dinheiro, né? Se quem jogou perdeu o dinheiro, enfim, né? Cachê da desgraça também, que é um acordo firmado no contrato dos influenciadores com as casas de aposta, que estabelece um bônus, né, quando aquele valor, sobre o valor perdido ali das bets, enfim. Quanto mais as pessoas perdem, mais eles ganham, né? A gente já teve o depoimento da Virgínia e do Rico, e uma das cenas que chamou a atenção foi o Cleitinho tirando foto com a Virgínia durante o depoimento dela. A gente tem um vídeo, você consegue colocar na tela, por favor, Paulinho? Paulinho? Então, Virgínia, se tocar o seu coração, e quem estiver vendo aqui, os outros influenciadores também, se essa fala minha chegar a todo o Brasil, parem de fazer esse tipo de propaganda. Você compra mais pré-treino meu, então. Não, eu vou comprar, eu acabei de tomar eu tô até acelerar, o IPIC, é isso mesmo. Então, assim, eu acho que você não precisa disso, né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade, viu? Então, aqui, nós, políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então, não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para meu filho? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu, já. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis. Valeu, Cleitinho. Quem gostou, já rezar. Muito bom. Demetrios, é muito ruim, né? Não é muito bom. O que representa um senador, né, pedir para tirar foto com uma influenciadora, né? Como é que isso impacta ali no processo? Porque, de alguma maneira, ela está sendo investigada, né? Como é que a gente pode falta avaliar de decoro, essa... doutor? Óbvio.
Pois é muito triste, né? É lamentável ver cenas como essa num local tão sério, né? Que deveria ser sério, que deveria ter uma certa organização, um certo formalismo pela seriedade das coisas que são tratadas ali no Senado Federal, né? Ainda mais numa comissão parlamentar de inquérito. Então, é uma sessão onde os senadores estão ali investigando, né? Os senadores têm essa atribuição também de investigar por meio dessas CPIs, e o que a gente espera como população é que eles levem a sério isso, né? O que a gente viu ali foi um momento de tietagem, e isso é muito ruim, né? Porque no Brasil as coisas já não são levadas muito a sério. E aí quando a gente vê um senador brincando, dando risada, tirando selfie, isso mostra para a população que eles não estão muito empenhados em trabalhar, né? Ô, doutor, eu queria saber, isso é falta de decoro isso, parlamentar? E outra coisa, ele fala que ele é motivo de despesa e que ela é motivo de ganho para a sociedade, né? Quer dizer, ela paga imposto, mas milhões de pessoas pagam imposto no Brasil, não é só ela, né? E ele, tendo essa atitude, realmente ele vira uma despesa, né? Agora, se ele fosse sério e respeitoso com a casa que ele está, ele não seria motivo de despesa, porque é uma coisa que é importante que se pague o deputado para que ele defenda a população, né? O problema é que ele não está cumprindo o que ele se propôs, não é isso? Exatamente. Sobre a pergunta do decoro, essa palavra ela tem um viés muito subjetivo, né? O que é decoro parlamentar, né? Inclusive os parlamentares têm algumas imunidades, então eles podem ali até mesmo cometer algum tipo de injúria, calúnia, difamação, que eles estão protegidos pela lei na casa parlamentar deles. Agora, uma coisa é o exercício da profissão, né? É eles se empenharem ali para brigar por uma proposta de lei, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa é brincar, né? De ser senador, e acho que isso é muito ruim. Quando ele fala, né? Você é a excelência aqui e tal, eu acho que quis ali puxar uma sardinha, né? Como a Virgínia tem muitos seguidores, ele quis aparecer, me parece que foi isso, né? Quis tirar uma foto, chamar a atenção. Tanto é que ele conseguiu que nós estamos aqui comentando exatamente essa atitude dele, né? Verdade. Demetrios, eu queria entender, eu acho que uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, né, é que esses famosos fazem essas propagandas, mas sem uma regulamentação, né? A grande questão é essa. A gente fica em dúvida do que pode e o que não pode ser divulgado, né? Até porque tem um código ali, né? O próprio CONAR tem a obrigação de você sinalizar quando é uma publicidade, enfim. Esses anúncios que fazem, jogue com responsabilidade, é proibido para menores de 18 anos, enfim. Como é que a gente consegue entender o que é regulamentado e o que não é? Por exemplo, a Virgínia está divulgando uma bet X. Tem regulamentação? Não tem? Eu imagino que não tenha, né? Porque estão investigando de alguma maneira na CPI. Você pode explicar isso pra gente? E outra coisa que gerou bastante dúvida também é o direito de permanecer em silêncio, né? Porque eles não responderam várias questões, tanto ela quanto o Rico Melquiades, porque a gente tem o direito de permanecer em silêncio. E aí, enfim, a gente sabe que é um direito que todos têm, mas a gente ficou um pouco em dúvida, né? Porque a pessoa se propõe a ir até lá. Me parece que eles foram um pouco como convidados, né? Eles não estão sendo investigados ainda, é isso? É isso mesmo. Então, começando de trás para frente, né? A segunda pergunta em relação ao direito ao silêncio. A comissão parlamentar de inquérito, né? Os senadores ali, eles têm essa autoridade de requisitar pessoas para serem ouvidas nesse momento de investigação parlamentar. E a Virgínia e o Rico, eles foram chamados, né, convocados como testemunhas. Então, como testemunhas, eles têm o dever e a obrigação de falar a verdade e falar tudo o que eles sabem. Agora, como é uma comissão parlamentar de inquérito e pode ser que eles venham a ser investigados, então ao invés de testemunha, eles possam ser tidos ali como investigados, talvez, dependendo do que eles falem, os advogados estão impetrando, né, HCs, os habeas corpus, no Supremo Tribunal Federal,
para conseguir, né, essa segurança de que, se eles perceberem que há algum tipo de pergunta em que eles possam se autoincriminar, eles não respondem. Então, isso é uma garantia absoluta nossa, né? Nós temos previsto na Constituição Federal, ninguém pode ou é obrigado a se autoincriminar. E se eu estiver falando alguma coisa que está me incriminando, eu tenho o direito de permanecer em silêncio. Mas aí a gente tem que dividir exatamente. Olha, ele está falando como testemunha ou ele está falando como investigado? Como testemunha, ele tem o dever de falar a verdade. Inclusive, nessa CPI, há um tempinho atrás, teve um empresário que foi preso, né, por falso testemunho pela senadora relatora, que entendeu que ele mentiu, né? Então ele estava falando ali, mas ele acabou mentindo e ela o prendeu em flagrante pelo falso testemunho. Porque estava falando de outro, enfim. Então todo mundo está com medo agora e por isso que estão exercendo mais esse direito ao silêncio, digamos assim. Em relação à primeira pergunta, que você falou sobre a legislação, é bem complicado isso, porque é um tema novo, né? Essa história de bets, de jogo do tigrinho, e a nossa casa legislativa, o executivo, enfim, todo mundo demora para acompanhar, né, essa evolução digital que é tão rápida. Então, no Brasil, a gente tem esse problema da ausência de legislação, né? Nos anos passados, em 2018, a gente teve uma lei que já começou a autorizar, né, esses jogos de apostas fixas, né, que é o termo técnico, e em 2023 a gente teve a lei das bets. Mas também é uma lei aberta, né, onde não tem muitos requisitos a serem cumpridos, fala ali genericamente que a publicidade não pode ser uma publicidade enganosa, que precisa ter certas advertências, mas eu acho que ainda falta uma legislação mais específica, digamos assim, para tratar desse tema de uma maneira séria. E essa CPI das bets, eu creio que é um local justamente para isso, né? Os senadores, eles estão ali, ou deveriam estar ali, pensando e entendendo o que é que está acontecendo para poder fazer uma legislação mais séria, mais dura, mais rígida. Então a gente ainda sofre com algumas lacunas, né? A gente tem alguns limbos jurídicos e os influenciadores, obviamente, aproveitam para poder ganhar ali com a publicidade, né? Agora, nesse mundo digital, doutor, parece que tudo é meio limbo, né? Nada é muito rígido, assim, é muito claro, né? Não é nem rígido, a palavra é claro, né? Nada é muito definitivo, assim. Na verdade, as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, mas não é, né? Não é. A nossa legislação, a que nós já temos, ela abarca, obviamente, os fatos que são cometidos na internet. O problema é que na internet tudo se pulveriza muito rápido. As pessoas conseguem utilizar perfis falsos, conseguem utilizar programas, né, que você dificulta o acesso a descobrir quem são. E aí o anonimato da internet, ele permite que essas pessoas às vezes ajam de uma maneira ilegal ou ilícita, e aí parece que não tem lei. Mas tem, né? Se um influenciador digital, por exemplo, fizer uma propaganda ou então incentivar os seguidores ali a investirem numa plataforma que não é regulamentada, ou uma plataforma que é fake, por exemplo, a pessoa coloca o dinheiro e ela não está jogando, ela só está perdendo. Esse influencer, ele vai ser responsabilizado por esse prejuízo, porque ele está servindo como um coautor do crime de estelionato, né? Então, eles precisam tomar muito cuidado em relação ao que eles vão publicizar, né? Quais são as empresas, e é necessário, eles têm que ter uma equipe jurídica, enfim, eles têm que ir atrás para não cometer esse tipo de crime juntamente com as empresas que são feitas para isso, né? Perfeito. Demetrios, muito obrigado pela sua participação. Tirou várias dúvidas aqui para a gente. Tomara que, né, seja tudo regularizado, que a gente consiga, enfim, não ter mais que falar desses assuntos, né, que inocentes não paguem mais
por esse tipo de divulgação. Obrigada pela sua disponibilidade. Quiser voltar, fica à vontade. O que a gente mais faz aqui é falar de famoso e todo mundo comete crime toda hora, menino. Então você, quiser, vai ter que vir toda semana, né, Del? O jurídico Splash Show agora já tem nome e sobrenome, galera. Combinado. Estou sempre à disposição. Precisando. Obrigada. Estou às ordens. Beijo. Obrigado, pessoal. Até logo. Bom dia para vocês. Obrigado, querido. Tá vendo? Agora a gente tem advogado. Fala com a gente agora, que a gente tem, entendeu? Tem alguém para cuidar da gente. Vocês vão deixando o like aí, por favor, que senão eu vou processar vocês, pedir pro Demetrio processar.